Olá, meus amores, bem-vindos ao canal mais meditativo do Brasil. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha história com ansiedade, falando sobre como funciona a mente do ansioso. Você sabe como funciona a mente do ansioso? Para mais ou menos exemplificar e vocês conseguirem visualizar, eu vou contar uma cena do episódio de Grey's Anatomy que eu assisti ontem. Se vocês não assistem, assistam porque é uma das melhores séries do Brasil. Embora seja um pouco violenta, né? Mas indo direto ao nosso assunto. Os médicos estavam levando um paciente para cirurgia e eles pegaram um elevador. Nisso, faltou luz, o elevador trancou e eles ficaram parados lá por bastante tempo até que conseguiram abrir a porta do elevador, só que ficou aquele vão, né? De 1 metro mais ou menos, onde eles passaram o paciente e os médicos tinham que passar, eram duas médicas. O que aconteceu? As duas são ansiosas, as duas estavam bem ansiosas, trancadas ali dentro, fizeram respirações e mini ataques de pânico, assim. Antes de terem aberto a porta do elevador, elas já estavam catastrofizando as situações que poderiam acontecer. O que significa catastrofizar as coisas? Imaginar o que de pior pode acontecer. Uma delas falou assim: eu já vi em filme que tem sempre um fosso e o elevador vai cair infinitamente e nós vamos morrer porque não vai ter impacto. Daí outra disse: não, mas deve ter algo pneumático que segure o elevador e faça com que ele não caia tão rápido e a gente não vai se machucar e vai ter tudo certo. E aí, ao mesmo tempo que ela se corrigia desse pensamento catastrófico, ela trazia mais uma situação catastrófica, ou mais catastrófica ainda. E eles começaram a imaginar a vida da pessoa que estava ali na maca, como não ia ser se elas morressem, como ia ser se sobrevivessem. E literalmente uma catástrofe. Quando conseguiram abrir a porta, uma das médicas, tiraram o paciente, tiraram uma das médicas e a outra ficou paralisada na porta do elevador, que era o vão, na verdade, né, no vão do elevador, e começou a falar: mas e se eu passar e bem na hora que eu passar o elevador cair? E aí eu vou ser partida ao meio? E se eu passar e cortar minha mão, que eu preciso operar e eu sou cirurgiã? E se passar e cortar minhas pernas, eu não vou conseguir caminhar? E se passar e cortar minha cabeça, eu vou morrer? E assim ela ficou ali paralisada até que a outra veio, conversou com ela e conseguiu acalmá-la para que ela saísse dessa situação. Essa é literalmente uma situação de uma cabeça de um ansioso. O ansioso, ele o tempo inteiro catastrofiza o futuro, o tempo inteiro. Então, sei lá, se eu, Fernanda, vou numa cachoeira, a primeira coisa que eu faço é: meu Deus, e se der uma chuva, vai dar uma enchente e a gente vai morrer afogado e vai ser uma catástrofe. Ou, sei lá, se tô saindo muito tarde do consultório, eu começo a imaginar que eu vou ser assaltada, que vai ser armado, e eu já imagino como vai ser a cena, e aí se eles quiserem me assaltar, o que eu vou fazer, como é que eu posso reagir, o que eu tenho que fazer para prevenir isso. E isso faz a pessoa ser ansiosa. E a minha história com ansiedade começou desde sempre, na verdade, eu sempre fui muito ansiosa, assim, muito acelerada. Mas que eu tive que tomar medicação foi quando eu tinha os meus 20 anos, como eu falei pra vocês, 20 ou 21, não me lembro exatamente a data. Mas ela já começou com esses pensamentos. E a minha psicóloga na época falou: se você não tratar essa ansiedade da forma correta, provavelmente você vai desenvolver síndrome do pânico. E eu não acreditei nela. E ignorei ela, tudo. Passou um tempinho e realmente ela tinha razão. Como é que eu comecei a perceber isso? Eu comecei a ter medo de sair na rua sozinha. Comecei a ter medo de fazer qualquer coisa sozinha, na verdade. Porque a ansiedade, ela é processada no mesmo local do cérebro que o medo. Então, se confunde muito um sintoma com o outro, tá? Ou um desencadeia o outro, melhor falando. E aí, naquela situação, chegou ao ponto de eu não conseguir dirigir mais. Então eu tinha que trabalhar dirigindo e eu não consegui dirigir porque eu tava num nível de medo. Eu imaginava um acidente, eu imaginava que eu ia ser atropelada, eu imaginava que eu ia ser assaltada e ser estuprada. E assim é a mente do ansioso. Fiz 1 ano de tratamento com psiquiatra, com psicólogo.
e outras terapias alternativas como Reiki, fui no centro espírita tomar passe, fui fazer apometria, fiz um monte de coisa. Todas me ajudaram muito e eu atribuo a minha melhora a 1 ano de terapia com psicóloga, com psiquiatra, medicação, tomei 3 medicações, eu tive insônia também, porque o pensamento não te deixa dormir, tu pensa o tempo inteiro. E aí, depois disso, eu me mantive meditando. Minha primeira história com a meditação foi quando eu tinha 13 ou 14 anos, que eu achei um CD da Louise Hay, não sei se vocês conhecem, se não conhecem, vale a pena conhecer. E aí eu comecei a meditar ali, mas a vida adulta vai chegando, a gente vai se perdendo, vai esquecendo, e assim foi a minha história. Na adolescência foi bem profunda, depois eu parei, daí eu voltei, e assim a gente vai indo. Enfim, depois que eu fiquei doente mesmo e tomei medicação e tal, o que me ajudou a fazer a manutenção disso foi a meditação. Qual que é o melhor disso tudo? É que eu fui obrigada a me conhecer. E eu me conhecendo, eu aprendi os meus gatilhos. Eu aprendi o que me gera ansiedade. O que pode me gerar ansiedade. Para que eu possa prevenir ou preparar a minha mente para que eu possa ir naquela situação. Se você é ansioso ou ansiosa, eu tenho certeza que já passou por alguma situação assim. Tô me arrumando pra sair. E aí começa, não, mas eu não vou, não tô afim. Esse não tô afim do ansioso muitas vezes é o medo se manifestando. E ele não tá identificando porque ele não se conhece, porque ele não silencia a mente dele. Então, pra pessoa ansiosa, a meditação é um dos melhores caminhos pra melhorar a ansiedade, diminuir até 50% das crises. Não exclui nada de terapia, nem psiquiatra, nem nenhum tipo de medicação, tá? Mas ela auxilia. E eu, depois desse 1 ano todo que eu fiz tratamento, eu comecei a meditar periodicamente. Eu continuei com a medicação sublingual para quando eu sentisse que ia me dar a crise, eu tomasse e ele me ajudasse quimicamente. Em 2015 eu decidi que eu não queria mais nenhum tipo de medicação, até pelos efeitos colaterais a longo prazo, né, do uso, embora eu não fizesse uso contínuo mais, eu sou uma pessoa que prefiro ir pelo natural das coisas, chás, ervas, reikis, essas coisas eu prefiro. E comecei esse autoconhecimento para desmamar essa medicação. Então são vários processos, não é fácil, eu não vim aqui dizer pra vocês que é mágico, não é um método milagroso, mas sim ajuda muitas pessoas e já é comprovado cientificamente em muitos locais. Existem milhares de tipos de meditação e eu vou fazer um outro vídeo falando sobre qual é o melhor tipo de meditação, quais que eu já experimentei, o que eu aprovei, o que eu não aprovei, o que funcionou pra mim e não funcionou. Eu espero que vocês comecem nessa caminhada. Se vocês têm ansiedade, então, por favor, é um bem que vocês fazem a vocês, é uma medicação gratuita que você só precisa fazer. Só que no momento em que você tá no pior da sua vida, você não vai fazer, porque é isso que a gente faz. A gente, no momento que tá no meio do furacão, não adianta pensar em o que vai destruir ou não. Se o furacão tá acontecendo, tem que esperar o furacão passar. Depois que passar, daí organizar o terreno de novo, limpar a bagunça, reconstruir a casa, que é nós mesmos, certo? Então, o próximo vídeo eu vou fazer quais são os pontos de identificação dos gatilhos que geram as crises de ansiedade. E eu espero que vocês gostem, que estejam gostando. É muito mais a minha experiência e eu quero trazer tudo que eu aprendi nesses anos todos para ajudar muitas pessoas que eu sei eu sei não, né? Eu sei. O mundo inteiro sabe. O Brasil é o segundo país mais ansioso do mundo e a gente precisa melhorar isso para que nós tenhamos mais qualidade de vida e inclusive mais resultados. Não dá para fazer as coisas pela metade. Então, se você está pela metade em função da mente ansiosa, você precisa se reconstruir. E a meditação é um passo importante que você precisa dar. E eu tô aqui para te ajudar a fazer isso, tá bom? Eu espero que você tenha gostado da minha mini história, né? Não foi todos os detalhes, mas foi como eu comecei. E eu tenho certeza que muita gente já passou por isso. Se alguém já passou por alguma crise de ansiedade ou crise de pânico, me conta como você melhorou isso. E eu espero vocês
no próximo vídeo. Se inscreva no canal, não esqueça de se inscrever. E manda pra quem são os ansiosos que você conhece, que eu tenho certeza que eu vou poder ajudar vocês muito, tá bom? Um beijo bem apertado. Até mais.